Bom, peraí. E daí, grupo? Galerinha, tá tudo certo aí? Tão firme? Ah, tem uma amiga hoje? Oi, boa noite. Você veio assistir a aula da professora Edi? Como é que é teu nome? Hã? Fala teu nome pra ela. Como? Como que é o seu nome? Como é que é? É Hilary, professora. Ah, o meu é Edi. Edi Marise, o meu. E você já comeu já o papá? Fala que você tá comendo linguiça. Tá comendo linguiça? Ah, eu também gosto. Você tá comendo linguiça com pão? Eu adoro comer linguiça com pão, eu gosto. É? Então, um beijo, meu amor, ó. Tchau, meu amor. É a tia Edi. Ela tava falando tchau pra Bianca, porque ela chama a Bia de tia. Ai, você quer... Ai, a Bianca mente. Bianca, cai fora, Bianca. É comigo o negócio aqui. Ai, professora, ela me ama. Ah, eu não acredito. Ó. Pessoal, alguma dúvida em relação ao trabalho da próxima aula? Não? Então, vamos à nossa aulita. Sem moleza hoje, hein? Eu quero só ver quem está fazendo, não está estudando, tá? Professora, semana passada, não sei, acho que as meninas te avisaram, eu tive que sair, que eu fui para a chácara cuidar dos meus afilhados, sair no meio da aula. Desculpa. Você não tem jeito, né, Juliana? Nossa, eu fui cuidar Cadê dos o meus Nicolas? afilhados. Hoje que eu tô em casa, graças a Deus. Meu Deus do céu. Ó, tem só 10 estudantes. Manda eu chamar o povo aí, olha só. Fale que eu tô muito brava hoje aqui. A Michele chegou atrasada. Tá atrasada aí, Michele? Ó, a Jennifer. Oxe, eu tentei entrar antes, mas não consegui. Demorou, eu saí e agora entrei de novo. Desculpe, boa noite, pessoal. Cadê a Jennifer? A Jennifer também. Eu tô uma fera hoje, uma fera. Cadê o Nicolas? O Nicolas não. Olha que o Nicolas não tá, gente. Deixa eu ver aqui. Ó, agora aparece os nomes aqui de quem tá. Ó. Tá difícil, né? Pessoal, vamos lá então. Alguém tem alguma dúvida do trabalho da próxima aula? Não? Está tudo certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, tem a aula 15. A Michele me avisou hoje que eu não tinha postado a pergunta. Tá? Que eu não tinha postado a pergunta. Mas a aula 15 não é hoje, professora? Não. Ué? É uma aula para trás que eu esqueci de postar a pergunta. Daí hoje eu postei. Se eu não me engano, é a aula 15. Não, hoje não é a aula 15, é outra aula. Não, professor, é a aula 11, só que lá é atividade de frequência semana 15. Dentro lá aparece semana 15, mas é na semana 11. Ah, muito obrigada, Michele. Como você está eficiente hoje, Michele? Muito obrigada. Ah, Michele, obrigada lá, né, que você ajudou a aluna lá, acho que vai dar tudo certinho para ela. Vai sim. Que ela está bem feliz lá com o estágio dela. Bom, então,
Entrem lá na aula 11 e respondam a pergunta. A falha foi minha. Tá? Então, não fiquem chateados, porque a falha foi minha. Talvez porque Vamos começar, então, compartilhar. Pessoal, eu vou dar uma revisada. Boa noite, Camila, como está você? Só tem 3 estudantes hoje aqui. O negócio está feio. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Estou bem. Espero que estejam todos bem também. E eu não quero dispensar isso aqui. Tá maluco? Permitir. Ixi, tá dando problema aqui. Vamos ver se é a aula 10. Pessoal, então, sobre a questão do surdo, eu acabei não terminando lá o slide. Tá? O slide aqui. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a educação bilíngue, a questão do surdo, ou surdo ou deficiente auditivo, a questão aqui cultural. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Qualquer coisa vão perguntando, tá? Podem me interromper. Se eu cair, eu estou com o celular aqui do meu ladinho. Então, aqui, a questão dos estudos culturais, linguístico, a identidade, as práticas sociais, a história, a educação de surdos. Eu já havia trabalhado um pouco esse slide, mas eu acabei não terminando, Então, aqui a questão cultural, né? Qual é a influência da cultura em relação ao surdo? E nós temos que entender que cada comunidade surda tem a sua cultura. Boa noite, Nicolas. Está atrasado, hein, Nicolas? O meu aluno modelo. Então, aqui, ó, a questão da flexão plural. Então, nós temos que entender, que cada comunidade surda tem as suas características, tem a sua cultura, as suas ideias, os processos culturais, a cultura do poder, o campo, a questão do autônomo, aquilo que a pessoa precisa saber, acreditar, as identidades culturais, as práticas sociais, a questão dos locais históricos, a língua da natureza educável, a questão do intelecto, do surdo. Lá no século XV, XVI, XVIII, a leitura, a escrita, o conteúdo escolar. No século XIX, nós tivemos aí o Congresso Internacional dos Educadores de Surdos em Milão, que veta o uso da língua dos sinais. Então, existem muitas críticas em relação a essa parte que foi vetada, que segundo os críticos que eram contra a oralidade dos surdos, que isso, gerou um atraso aí para o desenvolvimento dos surdos. Aí nós temos aí a questão da vida social, a socialização, o estigma, as relações sociais aqui, que levariam a desempenhar papéis sociais, as características aqui, afastar, o surdo, dessa questão do estigma. E aqui ele vai falando da questão do preconceito, que nós já discutimos bastante. Aí, na década de 60,
nós temos o status da língua, década de 80, a libertação dos estigmas, daí entra a questão da cultura surda. Quem são os surdos? Como é que eles pensam? Como é que eles constroem, né, a vida deles? Eles também têm, né, eles sofrem a questão dos grupos sociais, dos conflitos. Dentro da própria comunidade surda, também tem aqui os conflitos. E aqui a questão da língua de sinais e a oralidade, né? E a educação de surdos no Brasil, o oralismo ou a comunicação total ou bilinguismo. Então, o oralismo vem do quê? De trabalhar a questão da oralidade do surdo. A comunicação total, então, a aquisição, a língua de sinais, e a oralidade também. E o bilinguismo, ele trabalhar a questão da língua de sinais e a língua portuguesa. Mas sempre nós vamos considerar o quê? Que a língua de sinais é a primeira língua deles, né? A questão aqui do desenvolvimento cognitivo, emocional, o bilinguismo. Então, a L1 é a língua 1 deles, a primeira língua é Libras, a segunda é a de português. O aprendizado do conteúdo, o desenvolvimento do aluno. Aí nós tivemos o decreto lá em 2005, a questão do bilinguismo, né, para surdos, promover Libras, o instrutor de Libras, o tradutor, né, o intérprete, a língua portuguesa, o conhecimento acerca da singularidade, apoiar aqui a comunidade escolar, a difusão de Libras, adotar mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado da segunda língua, desenvolver e adotar mecanismos aqui expressos em Libras, tá? Devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional, instrumental, atividades aqui de complementação curricular específica na educação infantil, nos anos iniciais, as áreas de conhecimentos curriculares aqui, o ensino fundamental, médio, até a educação superior. Então, dar apoio ao surdo na sua totalidade. A questão aqui do currículo comum, a questão da perspectiva dialógica, funcional, instrumental, os currículos específicos dentro da educação infantil, os anos iniciais, as áreas do conhecimento, e garantir o direito, o direito integral, globalizado, essa integração global desse estudante surdo. A questão aqui da singularidade dos intérpretes, das classes, aqui das línguas, do desenvolvimento educativo, e a escola inclusiva aqui, né? O que é essa escola inclusiva para os surdos? Como construir uma escola bilíngue? A sala de recursos, a classe comum, o currículo. Então, o procedimento em relação à inclusão, o passo a passo da inclusão, ele é igual para todas as deficiências. Porém, cada deficiência e cada deficiente tem as suas especificidades. O que a escola deve trabalhar com o seu aluno surdo? Dentro do projeto político-pedagógico, lá no PPP, a escola deve contemplar a questão da inclusão. Ela tem que ter uma normativa. Nós, da Uniandrade, nós temos o quê? Uma normativa dentro da SINAC, baseada na Lei 2015, que é a Lei da Inclusão e dos Direitos Humanos,
aonde a Uniandrade cumpre com a questão da inclusão. No currículo, no desenvolvimento na sala de aula, no nível individual, e aqui a questão linguística, né? O bilíngue. Então, a L1 é a língua de sinais, que é a primeira língua que o surdo deve aprender, e a L2 é a segunda. Aqui nós temos, então, resultados trabalhados por crianças surdas, conhecer esse processo da aquisição da língua de sinais, a ALS. Tá? A ALS aqui. Os estudos sobre aquisição de língua de sinais, a criança surda, os períodos idênticos, né, da questão da criança surda, não é tão simples assim, você trabalhar com uma criança surda. Então, geralmente, ela vai para o ensino comum, que lá ela tem que ter o apoio do intérprete, todo o processo de alfabetização, e ela vai para a sala de recursos. Para a sala de recursos ou para um trabalho de contraturno. Aqui a língua ela é responsável pelo quê? Pelo desenvolvimento cognitivo. A criança surda, sua língua de sinais, a aquisição da linguagem, causa danos na organização psicossocial da criança. Por isso que o surdo ele escreve diferente de nós. A questão aqui da situação, das desvantagens, do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento educacional, e a reflexão em cima da aprendizagem da L2, da língua de sinais. Então, qual é o objetivo da língua portuguesa? Como levar esse aprendiz ao objetivo? Pensar um pouco sobre isso, sobre essa estruturação do bilinguismo. A questão aqui da experiência da própria língua, da sala de aula, do estudo, das matérias, a modalidade, o domínio da leitura, os saberes aqui, linguístico, a oralidade, os sinais, e aqui nós encerramos, aqui tem várias referências bibliográficas, tá? Tá? Então, e eu tô com a imagem parada? Deu ainda fazendo biquinho, gente. Fiquem aí, eu vou sair, eu já volto. Que horror, senhor! Olha lá o bico. Eu já volto aí. Fiquem aí. Daí eu vou explicar o outro slide, tá bom? Professora, seu microfone está desligado. Aqui, peraí. Obrigada. Então, assim, obrigada. Alguma dúvida ainda, pessoal, sobre a questão do surdo? Não? Então, agora eu vou falar sobre o AEI, tá? Eu coloquei lá no material da... Não esqueçam de fazer a pergunta da aula 11, tá? Por favor, respondam todas as perguntas, tá? As perguntas são para a presença, né?
E não são nenhuma pergunta difícil, né? Eu coloco coisas assim bem pontuais aí para vocês. Pessoal, eu também deixei lá no AVA os artigos para vocês lerem, para fundamentar aí. Então, agora nós vamos trabalhar a questão do AE, tá? Que é muito importante, que é o trabalho. Acho que vai dar. Vocês estão vendo? Galerinha. Sim, professora. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Se vocês adentrarem lá na página do MEC, vocês vão ver toda a normativa de como que as escolas podem estar implantando a sala de recursos multifuncional ou ter aqui o profissional de apoio, tá? Ou ter aqui o profissional de apoio, tá? Minha internet também tá ruim, hein? Bem ruim mesmo. Bom, vamos lá. Qualquer coisa, se eu cair, aí vocês falam, tá? Bom, o que é inclusão, né? Isso aqui nós já discutimos. É o direito de todos, garantir, respeitar, oferecer espaços, acolhimento, valorização das diferenças. É quando as diferenças tornam-se valor social e não um problema, né? Eu não posso olhar para o deficiente e ver, ai, coitado, né? Ai, tadinho, ai, ele é um problema social, ele é um peso social, né? Igual muita gente olha até para o idoso como um peso social. Quando o respeito e a cooperação fazem parte do cotidiano. Então, eu tenho que trabalhar essa questão do paradigma da inclusão. O que é diferença? O que é semelhança? O que é desigualdade? E aqui eu trago o decreto, né, 6571 de 2008, que ele vai considerar, ele vai considerar aqui o atendimento educacional especializado, um conjunto de quê? De recursos de acessibilidade pedagógico, organizado aqui institucionalmente, né? Prestado de forma complementar, suplementar a formação dos alunos do ensino regular. Então, o profissional de atendimento educacional especializado, juntamente com a sala de recursos multifuncional, né? Multifuncional, vai atender a quem? Né? Vai atender o estudante que tem deficiência, que precisa de algum apoio. Geralmente, o autista, o surdo, o cego, deficiente físico. Então, aqui, esse atendimento de forma integral, com uma proposta pedagógica, envolvendo a família, articulando com as demais políticas públicas. E aqui, nós temos aqui, é um serviço da educação especial que identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos de acessibilidade que vão implementar essa inclusão, diminuir essas barreiras das necessidades específicas. Quem, né? Quem que vão ser atendidos?
Quem que vão ser atendidos? É uma ação específica que vai ajudar o estudante que tem transtorno global de desenvolvimento, que nós já vimos, altas habilidades e superdotação, estruturando aqui um ambiente específico. Então, esse AE, ele vai trabalhar tanto dentro da educação básica até o ensino superior. Então, dentro da Uniandrade, quem é esse profissional de AE dentro da Uniandrade? Sou eu. Então, é eu que sou esse profissional. Claro que existem outras pessoas que ajudam, que colaboram e tudo mais, Aí, dentro do ensino também, nós podemos pensar no indígena, na educação de campo, no quilombola, nos projetos pedagógicos aqui, com base, trabalhando essas diferenças sociais, culturais desse grupo. Aqui a necessidade é o acesso, a participação dos alunos, do público-alvo, da educação especial, das escolas comuns, a questão obrigatória, que é a participação desse AE, chamar os pais para a responsabilidade. Então, esse AE, ele pode ser oferecido aqui, em centros de atendimentos educacionais especializados, sem fins lucrativos. Ou ter uma sala de recursos dentro da instituição. Então, em Curitiba, nós temos as salas de recursos e também tem os centros de atendimentos, baseado na perspectiva da educação inclusiva aqui e das diretrizes. Tá? Estou parada de novo, Vai ficar assim, não vou mais mudar. Paciência, toda sexta-feira faz isso. Os conselhos de educação, atuação primordial no credenciamento, autorização aqui de funcionamento, de centros de atendimento especializados, de políticas, de diretrizes. E aqui os espaços do AE. Preferencialmente que tenha essa sala de recursos multifuncional dentro das escolas comuns ou nos centros de atendimento. Em Curitiba, se eu não me engano, existem 11 centros de atendimento, 11 centros aqui de atendimento. Então, não é tão simples assim esse processo de atendimento. Nos centros de apoio pedagógico no atendimento da deficiência visual, os centros de atendimento educacional especializado. Então, em Curitiba, nós temos, assim, Associação Paranaense de Cegos, Associação Paranaense de Deficientes Físicos, nós temos a Associação dos Autistas, tem várias associações dentro dos deficientes, dos surdos, que são geralmente instituições não governamentais, são ONGs, que vão dar apoio aos deficientes. Nós temos os centros de atendimento, nós temos escolas especializadas, tem muita coisa aí em Curitiba dando apoio. As salas de recursos, é feito um projeto encaminhado para o Ministério da Educação, aonde é visto a aprovação ou não, e vem o material, vem os recursos específicos para esse programa. Então, é bem interessante. A organização do AE, então, o atendimento educacional especializado,
de preferência nas escolas comuns, essa sala de recurso multifuncional. Cada aluno tem um tipo de recurso a ser utilizado, como nós já discutimos em vários momentos, as especificidades de cada estudante. Tem que criar o quê? O plano de atendimento, um plano de ação, que garanta realmente o sucesso desse deficiente dentro da escola, né? Aí nós temos aqui os atendimentos diferenciados, aí nós temos que levantar aqui as causas, o diagnóstico. O que é o prognóstico? É o que vai ser feito. Identificar aqui a natureza dessa problemática, né, desse estudante. Pessoal, nós temos que entender uma coisa, que o atendimento educacional especializado, ele não é um reforço. A escola pode ter lá, ela pode ter reforço, tá? Mas, geralmente, o reforço escolar é para os estudantes que não têm laudo, mas que eles têm o quê? Uma dificuldade de aprendizagem, tá? Uma dificuldade de aprendizagem específica. Então, eles vão ter dificuldade de aprendizagem, ou em matemática, ou língua portuguesa, mas eles não são deficientes, e eles também não têm transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, dislalia, descalculia. Aqui as disfunções próprias da educação especial, a peculiaridade de cada estudante aqui. Então, o que pode ser trabalhado dentro desses conteúdos do AE, da educação, do atendimento educacional especializado? Nós vamos ter a língua brasileira de sinais, Libras, a língua portuguesa na modalidade escrita, dá apoio tanto para os surdos, para os cegos, enfim. A produção de didáticos. Então, esse professor que tem formação em educação especial inclusiva, ele vai ajudar a quê? A criar materiais, a dar apoio. O sistema em braille, orientação em modalidade, tecnologias de informação, de comunicação, as TICT, acessíveis, as ponteiras de cabeça, aquela que faz assim, que ele pode mexer no computador, acionadores, mouse, teclados com colmeias, sintetizadores de voz, a produção de materiais didáticos, aliás, táteis, desenhos, mapas, gráficos, soroban, ábaco. Então, tem muita coisa aqui que pode ser produzida e tem muita coisa aí que vem, que eles encaminham. Você faz o projeto, é maravilhoso. Quem puder, geralmente eu levo os estudantes para conhecer a sala de recursos multifuncional. Agora, nesse momento, não está sendo possível, mas quem puder conhecer a sala de recursos multifuncional ou um centro de atendimento no seu bairro, é bem interessante. Os conteúdos aqui do AE, a disponibilização de materiais didáticos, pedagógicos, a transcrição de material em tinta, braille, audiolivro, texto digital acessível, os cegos, nós temos lá o JAWS, o 2Vox, o MDV, os recursos, a produção de textos, a estimulação visual, a comunicação alternativa aumentativa. Aqui a acessibilidade, você pode ter engrossadores de lápis, plano inclinado, tesouras acessíveis, quadro magnético,
O mobiliário, né? Mobiliário, de repente ele precisa de uma cadeira, ele precisa de um quadro, ele precisa aqui de desenvolvimento de processos educativos, de atividades cognitivas, alfabeto digital, braille tátil. Esse Tadoma aqui é um material para cegos. Deixa eu até ver aqui na internet, só uma coisa aqui que eu acho que eu esqueci de colocar. Tadoma, né? Tadoma. Eu não sei o que é mesmo. Ah, então, Tadoma é um método, tá? É bem interessante, depois vocês podem procurar na internet, eu vou colocar aqui, tá? É bem bacana. O Tadoma, ele é um método de comunicação utilizado pelos indivíduos surdos e cegos, em que a pessoa surda coloca o polegar na boca do falante e os dedos ao longo do queixo. Então, ela vai tateando, né, e vai percebendo e vai tentando sentir aqui a fala, tá? A fala do estudante, da pessoa. É bem interessante, depois, se alguém puder, assista os vídeos que tem lá, tá? É o Tadoma. O público aqui, alvo do AE, né, os alunos com deficiência, então o prazo aqui de natureza física, intelectual, mental, sensorial, porque o que ele pode ter? Ele pode ter aqui os transtornos, que são as doenças mentais, a esquizofrenia, a psicose. Os estudantes aqui com transtornos globais, né? O desenvolvimento neuropsicomotor, o comprometimento nas relações sociais, os estereotipias motoras. E aqui também nós vamos ter, né, o TEA, que é o autismo clássico, a síndrome de Asper, né? Que hoje é um termo que está desaparecendo, tá? É um termo que está desaparecendo, a tendência é usar o TEA, né? Só o transtorno de espectro autismo, a síndrome de Rett, que nós já vimos, o transtorno desintegrativo da infância, que eu já trabalhei com vocês, que são as psicoses infantis, os transtornos invasivos, sem outra especificação, e os estudantes aqui com altas habilidades, né? Altas habilidades e superdotação. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Então, esse professor, ele inclusive tem um curso, além de ele ter a pós-graduação em inclusão, em educação especializada, ele faz um curso específico para ele poder trabalhar dentro das salas, tá, de recursos multifuncionais. Então, aqui a língua portuguesa, a modalidade escrita, o sistema Braille, a questão do soroban, a orientação, a mobilidade, a utilização de recursos ópticos ou não ópticos, as tecnologias assistivas, que é o TA, o desenvolvimento de processos mentais, adequação, de produções de materiais pedagógicos, o enriquecimento curricular aqui. O que faz o professor de AE?
ele apoia o desenvolvimento desse estudante, com deficiência, com transtorno, com desenvolvimento de altas habilidades, aqui superdotação, o ensino de linguagem, de códigos, de comunicação alternativa, ele vai fazer essa análise, esse estudo, para verificar, né, o que esse estudante precisa de apoio. Ele vai fazer adequações aqui das necessidades específicas, o enriquecimento curricular, a proposta da escola. Claro, ele tem que estar articulado aqui com o currículo escolar. Quais são aqui? Organizar ainda dentro das funções do professor de AE. Então, ele vai organizar aqui as situações que oferece o desenvolvimento do aluno, ele vai produzir materiais didáticos, pedagógicos, promover a inclusão, a interação, a sala de recursos de ensino regular. Tá? Por que ele está fazendo isso? Aqui, pessoal, essa coleção é uma graça, tá? Se eu não me engano, não sei se tem ainda na página do MEC, tá? Então, tem aqui de todas as especificidades, aqui é uma gracinha. Nós temos aqui a educação, né, especial, a inclusão. Se vocês adentrarem lá no MEC, vocês vão no Google, vocês conseguem baixar esse fascículo 1, fascículo 2, tá? Claro que agora já sofreu inovações, mas essa coleção aqui também é boa. Então, no fascículo 1, a escola comum inclusiva, fascículo 2, o atendimento educacional especializado, para os estudantes com deficiência intelectual. Eu imprimi todos esses fascículos aí, tá? Os alunos com deficiência visual, baixa visão, cegueira, abordagem bilíngue da escolarização de pessoas com surdez, o surdo, cegueira e deficiência múltipla, os recursos pedagógicos acessíveis aqui, a comunicação aumentativa e alternativa. Lá no fascículo 7, você vai ter a orientação e mobilidade, adequação postural, acessibilidade espacial, a questão do acessível aqui, a informática, o transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Se não tiraram, né, essa coleção, vocês vão achar no... Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois vocês só procurar, vocês podem baixar. Uma época, era só você digitar no Google, você já baixava. Tem, gente. Vocês podem baixar. Ó, acabei de baixar uma aqui, ó. Tem todos os fascículos. Esse material é maravilhoso. Claro, apesar que ele já sofreu mudanças, algumas coisas em relação a alguns termos. Deixa eu ver se ele vai baixar aqui. Está baixando. Ó, nesse endereço aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Tá? Vocês podem baixar todos os fascículos. Vamos ver se ele veio. Veio, baixou. Consegui baixar aqui, ó. Eu tenho todos impressos, né? Claro que tem alguns termos ali que mudou, mas o conteúdo, as definições, a proposta, não tem problema nenhum.
Pessoal, aqui alguns exemplos, né, do trabalho do professor de AE na sala de recursos multifuncionais aqui, ó. Então, ele trabalhando ali com a língua portuguesa para alunos com surdez, aqui a comunicação aumentativa e alternativa, CAA. Claro, né, de repente vocês vão encontrar só comunicação aumentativa ou só comunicação alternativa. Isso aí é uma questão de termos, né? Isso aí é uma questão de termos mesmo, tá? Então, depende aí de cada um. De cada autor, né? Aqui, a produção de materiais didáticos, então, a pasta de comunicação, o material pedagógico para o ensino da Libras, o jogo cara a cara. Vocês já viram esse jogo? É muito legal, muito legal. Aqui, livros de literatura com desenhos em alto relevo, tesoura acessível, revisão do texto em braille. Aqui, o sistema braille na máquina de escrever, o treinamento do recurso óptico, né? Quem precisa de lupa, né? Aqui a informática acessível, tem muita coisa. Aqui a comunicação aumentativa e alternativa. Aqui jogos acessíveis. A maquete da planta baixa da escola. O livro aqui com caracteres ampliados, né, para o aluno com baixa visão. Materiais didáticos, aqui uma imagem de literatura infantil feita em alto relevo. A tecnologia assistiva, então a informática acessível, a comunicação alternativa, os materiais produzidos aqui para o ensino da língua brasileira de sinais. O áudio, né? Claro que hoje a questão do CD é uma coisa que caiu em desuso, mas, né, eu durante muito e muito tempo, quando eu trabalhava com cegos no ensino superior, eu gravava muito CD para eles, tá? Bastante CD. Tá? Então, o audiolivro. Então, às vezes, né, claro, hoje ele baixa muita coisa no YouTube e tudo mais, né? Mas, né, é um material que já foi utilizado, que pode ser utilizado novamente. Eu tenho muitos CDs de história em quadrinho, e eu uso bastante na escola. Para ele ficar, aliás, história em quadrinho, não. História contada, né? Só, em áudio. Aqui, o jogo da velha, a cadeira de roda. E o que nós temos que pensar, né? Nós trabalhamos até então a questão da sala de recursos multifuncional, do profissional de AE, mas nós temos que pensar também qual é as funções do professor aqui do AE, né? Ele tem que trabalhar aqui dentro da gestão do processo de aprendizagem. A avaliação, o acompanhamento, fazer esse trabalho juntamente com a equipe pedagógica, tá? Com a equipe pedagógica e o professor. Então, ele vai organizar, ou ele vai trabalhar com adaptações curriculares, ou ele vai trabalhar com flexibilizações curriculares. Então, ele vai trabalhar esses recursos multifuncional, a questão da interlocução do professor do ensino comum, ele vai estar fazendo esse trabalho de mediação entre, muitas vezes, o professor, o profissional de apoio, o setor pedagógico, a família, outros profissionais que venham a atender esse estudante, se ele tem atendimentos específicos,
ou com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com fono, com fisioterapeuta. Então, a questão aqui da aprendizagem do recurso multifuncional, do professor do ensino comum, a sala de recurso multifuncional, né? O trabalho aqui na atenção aos aspectos que podem o quê? Potencializar o desenvolvimento de aprendizagem do aluno. A eliminação de barreiras aqui de aprendizagem desse aluno. A obtenção aqui de informações sobre o funcionamento desse estudante dentro da sala de recursos. Como é que ele está desenvolvendo? Estar fazendo esse levantamento junto à família, junto ao próprio estudante, ao próprio professor, para ir verificando o que realmente é pontual e o que deve ser trabalhado. No conhecimento aqui das práticas do professor do ensino comum, a observação sobre a organização do espaço físico da sala, a criação, o acesso ao conhecimento, a sala de aula. E aqui, colegas, é necessário que se pense nos aspectos da aprendizagem. A motivação. Será que esse estudante está motivado para aprender? A atenção, a memória, a transferência, a metacognição. O que é essa metacognição? Pesquisem sobre metacognição. É a questão da retrospectiva, aliás, a retrospectativa não, a retroalimentação, ou melhor, a análise de processo de como que esse estudante chegou àquele resultado. O que são a motivação? Então, essa falta de motivação. A motivação é um aspecto que vem de dentro para fora. Tá? Ela vem de dentro para fora, mas o meio também motiva. Às vezes ele já foi muito rejeitado, ele já foi muito criticado, ele já teve interações sociais muito negativas em relação ao fracasso, à baixa estima. A dificuldade aqui de focalizar a atenção sobre os elementos pertinentes. Então, ele tem baixa atenção. A questão da memória, da fragilidade, da espontaneidade, das estratégias cognitivas aqui. Nós temos aqui a memória a curto prazo, a intermediária e a longa. Então, muitas vezes, ele tem o quê? Uma memória a curto prazo. A transferência, o contexto, o problema de natureza metacognitiva, explicar à parte as dificuldades de transferência. O que é essa metacognição? Pesquisem sobre metacognição, neuropsicologia, neurociências. Tá? Pesquisem sobre esses materiais aí. O que é essa metacognição? É o próprio conhecimento, a regulação, a organização dos próprios processos cognitivos. É quando eu pergunto para esse estudante, o que você aprendeu? Tá? O que você aprendeu nessa aula? Então, é uma reflexão sobre essa ação, sobre esse pensar, sobre essa consciência dos atos mentais, a situação de resolução de problemas. Aí nós vamos ter aqui as competências das metas cognitivas aqui. Compreende o quê? A finalidade da tarefa, planifica a realização, altera aqui estrategicamente o estudo,
avalia o próprio processo de execução. Eu vou trabalhar essa compreensão oral, escrita, a resolução de problemas, a motivação. E aqui também a questão dos professores que vão promover essa autorregulação, essa emergência de planos pessoais, de como que esses estudantes têm que trabalhar, como que esse professor vai planejar essas atividades, essas aulas, para que realmente esse estudante tenha sucesso nas suas aulas. O processo multiplicar, de situações abertas, investigações, de problemas, de consequência. Aí a questão da criança com deficiência intelectual, tá? As estratégias, a avaliação, como que eu vou avaliar esse estudante? O estudo, tanto do professor do AE quanto do professor desse estudante, avaliar esse estudante. Os 3 ambientes principais, a sala de recurso multifuncional, a sala de aula e a família. E aqui eu vou, dentro da sala de recurso multifuncional, eu vou avaliar aqui o quê? Os aspectos motores de linguagem, oral, escrita, o raciocínio lógico-matemático, a relação que o aluno estabelece com o saber, a organização e a gestão da sala de aula, o recreio, as brincadeiras, as atividades extra-classe, aula de informática, aula na biblioteca, aula de artes, como que ele se relaciona, a questão dos recursos, dos equipamentos, da acessibilidade, do desempenho dos grupos, do tipo de atividade, da evolução conceitual, dos diferentes ritmos, estilos de aprendizagem aqui. A questão das estratégias de aprendizagem da cooperativa, das relações, dos agrupamentos dos alunos. Como que eu vou avaliar esse estudante? Porque assim, em nenhum material que o Ministério da Educação nos traz, ele diz como. Então, cada escola tem que construir aí o seu processo de avaliação. Se vai ser oral, se vai ser escrita, se vai ser gravada, se vai ser filmada. Que critérios que eu vou utilizar para avaliar esse estudante com deficiência? E a família é muito importante, trazer a família para a escola, ou se esse estudante tem atendimento domiciliar, Tem alguns deficientes que têm uma deficiência, além disso, tem algum tipo de doença rara, que às vezes tem um professor aí domiciliar. A avaliação, através de entrevistas com pais, com professores, visitas domiciliares, o acompanhamento constante em relação ao progresso de desenvolvimento desse estudante. Às vezes você tem um mínimo de progresso, mas aquilo ali é muito para ele. Poder realizar aqui dentro da sala de aula, dentro da sala multifuncional, nos espaços da escola, a elaboração de um plano de atendimento educacional especializado, as atividades que vão ser realizadas com esse estudante. Prevê o quê? Uma articulação do professor de AE com outros profissionais, as necessidades específicas aqui, as condições próprias de desenvolvimento e de aprendizagem. Avaliação permanente da avaliação desse estudante. O redimensionamento das ações educacionais aqui.
A sala do ensino comum deve ser observada aqui de forma como? O conhecimento, verificando o funcionamento, a realização das atividades, trabalha aqui de maneira autônoma ou dependente. Em colaboração com o professor aqui de ensino comum, o professor de AE, a necessidade, o ajustamento, o material, a aprendizagem desse aluno com diferentes ambientes da escola. Então, a inclusão não é para quem demonstra mérito. A inclusão é uma mudança de quê? Que nós já vimos, nós estamos discutindo desde o início do semestre, que é o quê? Uma mentalidade de atitude, de ruptura com os preconceitos e a discriminação. A lógica da inclusão, o reconhecimento, eu tenho que olhar essa pluralidade, essa existência na vida. A questão aqui, o material é baseado na pesquisa aqui da Adriana, da doutora em educação, eu deixei aqui, que é aquela coleção lá que eu mostrei para vocês, que vocês podem baixar todinha, que eu coloquei ali o endereço, que é baseado nessa coleção aqui, dos fascículos. Tem outros materiais hoje, mas esse fascículo, esses fascículos aí são maravilhosos. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Alguém quer fazer algum comentário? O que vocês acharam? Podem falar, podem comentar. Alguém quer dar... Fala, Camila. Ai, professora, na verdade... Ixi, tá com eco. Não, pode falar. Na verdade, eu nem conhecia muito, assim, esse mundo todo, que a professora está apresentando para a gente. Agora que eu estou conhecendo, assim, então, fico imaginando, como que seria o dia a dia com as crianças, uma aula, assim, deve ser bem difícil para eles, como estão começando a aprender, mas acho que para a gente seria ainda mais difícil, se adaptar a todas essas coisas. Eu mesmo estava olhando a professora explicar ali, eu nunca vi nada disso, nem sabia como que era. Hoje tem muito material, sabe, Camila? Mas quando eu comecei a trabalhar na PAI em 85, a gente mais cuidava do que ensinava. Então, daí a própria escola especializada, o próprio MEC começou a discutir essa questão da inclusão. Então, hoje nós já temos muita coisa. Se você entrar no Google, se você entrar em na própria página do MEC, tudo, já tem muita coisa, mas olha, quando eu comecei a trabalhar com a inclusão, nós não tínhamos quase nada mesmo. É isso aí, Camila. Fale, Jennifer. Professora, a gente vai ter estágio obrigatório em escolas que tem crianças com deficiência ou não? Ai, agora você me fez uma pergunta difícil, tá? Eu não lembro, porque isso o professor Denis pode estar te respondendo, Jennifer. Porque seria legal, A gente ter contato eu sei que lá onde eu trabalho numa PAI, nós sempre temos estagiário, inclusive lá da Uniandrade tem às vezes até o pessoal da educação física que vai fazer estágio. Agora, eu não sei se é obrigatório ou opcional, daí tem que ver com o professor Denis. Eu sei que vocês têm estágio lá, de educação infantil, vocês têm do ensino fundamental.
tá? Mas aí tem que... Perguntem para o professor Denis, vocês não têm aula com ele, Jennifer? A gente tem toda segunda. Então, daí pode ver com ele, né? Porque vai que eu respondo besteira, né? O professor Denis que está mais por dentro da questão de estágio. Eu sei que de educação infantil vocês vão fazer, do ensino fundamental 1 também, né? Da EJA eu sei que vocês fazem também, da educação de jovens e adultos, que também é muito bom trabalhar. Quando eu estava no presencial, os estudantes de psicologia fizeram vários projetos com o pessoal da EJA, bem bacana, né? Bem bacana. Mas quem puder ir num centro educacional especializado, nos seus bairros, é interessante, ir nas escolas que tem sala de recursos multifuncional e pedir para conhecer, porque agora, no momento, não tá complicado, mas a hora que puder, eu levo vocês, sabe? Eu sempre faço visita técnica com os estudantes. Tá ok? Camila, fale, Camila. Professora, uma coisa que eu fiquei bem interessada foi da leitura para cegos. Fiquei muito curiosa, assim, queria muito participar. Estou bem ansiosa. Então, né, olha, a biblioteca pública tem um setor que você vai lá e lê, tá? E você lê. Existem cursos, né, para você ser ledora escríbata. A biblioteca pública, uma época, ela ministrava cursos para você. Eu tenho colegas que trabalham, que elas se aprofundaram só em cegos. Tá? Então, por exemplo, elas escrevem em braille, elas transformam material em braille. Então, quem puder depois visitar a escola pública, aliás, a biblioteca pública, e conhecer lá o espaço do braille, também na Visconde de Guarapuava tem a Associação Paranaense dos Cegos, é muito bacana lá, pode ligar para assistente social e agendar horário para conhecer o espaço. Vários estudantes da psicologia já foram lá conhecer, tá? E é muito legal mesmo, tá? É muito legal. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem esses espaços. Eu não sei viver sem a questão da educação inclusiva e especializada. Eu gosto muito do ensino comum, tudo, mas eu sempre, já desde muito cedo, eu nem tinha terminado pedagogia, eu já fui trabalhar numa PAI, que foi uma experiência muito complicada para mim, daí eu saí, nós fomos montar uma escola que se chama Núcleo Charlotte, em Brusque, e depois eu retornei para a PAI, E aqui em Curitiba eu trabalhei em várias instituições especializadas, mas eu nunca tinha tido mais oportunidade de voltar para a PAI. Daí faz uns 3 anos que eu tive oportunidade, estou lá, Eu amo a PAI, de paixão. É a minha grande paixão. Tá, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma colocação? Não? Tá, então na próxima aula é a apresentação dos trabalhos. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, assim, eu vou pedir por gentileza, pessoal, o peso da nota é a apresentação. Então, eu sempre marco as apresentações com antecedência, Então, quem tiver algum problema tem que conversar comigo. Eu não tenho como dar nota para quem não apresenta o trabalho. Eu não posso ser injusta com ninguém. Eu não posso, no mesmo dia, receber... professora, eu não vou apresentar o trabalho, a senhora me dá nota? Sem a pessoa justificar. Nós temos que ter maturidade.
Nós estamos trabalhando aqui com formação. Eu não posso ligar para o Denis e dizer, ai, Denis, hoje 7h30. Ai, professor Denis, eu não vou dar aula. Sem eu justificar para o professor Denis por que eu não vou dar aula. Nós trabalhamos, nós temos que ser profissionais, nós temos que brincar, rir, nos divertirmos, mas nós temos que ser sérias, cumprir com o prometido. Quando eu passei o trabalho para vocês, ninguém questionou, todo mundo aceitou, eu ainda perguntei o que vocês acham do nosso processo de avaliação, eu sempre coloco em pauta e em discussão. Então, cada um tem que cumprir a sua parte. Se acontece alguma coisa, o aluno, o estudante, ele tem que se justificar. Tá bom, meus queridos? Tá? Bom final de semana e continuem se cuidando, né? Se cuidem aí, né? Porque o bichinho tá por aí. Deixa eu parar a gravação aqui. Tá? Vamos parar aqui.